Espírito Santo, sobre essas vidas que aqui se encontram nessa manhã, sobre aqueles que não puderam vir, que não estão conosco, nós oramos agora, Jesus, e nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de cura física, uma palavra de cura emocional, uma palavra de cura no espírito. Ah, Jesus, desde manhã o Senhor tem nos levado a este lugar. O Senhor tem nos levado a este lugar de lágrimas. Desde cedo o Senhor tem nos levado a um lugar onde a melodia será trocada pelo som de lágrimas, de choro. Mas não é porque nos falta algo, Jesus. Não é porque nós estamos precisando de algo, não é porque que nós estamos ansiando por algo, não. As lágrimas que o Senhor tem nos levado a derramar nessa manhã são as semelhantes e são iguais a de Neemias. Um homem que servia diante da presença do rei, mas ao ouvir que a cidade estava destruída e o teu povo já não tinha mais um lugar para adorar, trocou o vinho real, trocou um lugar real. E deixou o clamor do Espírito adentrar dentro do coração para reconstruir. Ah, Jesus, nessa manhã nós trocamos a alegria do vinho da Tua presença pelas lágrimas que um dia o Senhor também derramou nessa terra, em favor dos homens, em favor, Pai, daqueles que não mereciam. Nós trocamos agora, Jesus, tudo aquilo que nós poderíamos ter de benefícios diante da Tua presença, e nós nos colocamos em um ambiente de reconstrutores, em um ambiente de edificadores, em um ambiente de homens e mulheres que cooperam para a cura das nações, homens e mulheres que cooperam para que a Tua vinda se estabeleça nesta terra. Ah, Jesus, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença com o nosso coração e o nosso semblante, sim, entristecido por aqueles que estão no caminho perecendo, por aqueles que não têm força para se levantar e caminhar. Nós nos colocamos como intercessores daqueles que estão fracos, aflitos, machucados. Nós nos colocamos como intercessores, Pai, das famílias que estão sendo destruídas, das famílias, Pai, que estão sendo dissipadas, das famílias que estão perecendo aos nossos olhos. Nós nos colocamos como intercessores daqueles que estão padecendo, Pai. Eu oro, Pai, sobre todos aqueles que se encontram nessa casa nesse momento. Existem pessoas aqui, Pai, que estão como a sulamita, que estão com a aparência, Pai, toda estão como a sulamita, com a aparência toda arrebentada por trabalhar em algo que não era teu. Pessoas que aqui se encontram, Pai, como assim como Cantares capítulo 1, declarando, envergonhadas, com vergonha de estar diante da Tua presença, porque um dia trabalharam no plantio daquilo que não era dele. Nós declaramos, Pai, cura sobre essas pessoas nessa manhã. Nós declaramos que não há por que temer, não há por que se envergonhar, porque o amado diz, não há nada mais belo, não há nada mais belo, não há nada mais belo. E da mesma maneira, Jesus, que nós declaramos que não há nada mais belo do que a Tua presença. Eu tenho convicção no meu espírito que o Senhor está declarando: não há nada mais belo do que a minha igreja, não há nada mais belo nessa terra do que a igreja do Messias, não há nada mais belo do que a igreja de Jesus Cristo.
A beleza das nações é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Então eu clamo a Ti, Espírito Santo, nessa manhã. Purifique a Tua igreja. Purifique a Tua igreja. Purifique a Tua igreja. Que os rios que fluem do trono purifique a Tua igreja. Que os rios que fluem do trono purifique a Tua igreja. Adorne a Tua noiva nessa manhã, Jesus. Adorne a Tua noiva nessa manhã, Jesus. Você que pode chorar, chora mesmo. Pode chorar, não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de chorar, de colocar para fora diante da presença dele. O problema da nossa geração e da religiosidade da nossa geração é que nós queremos sempre nos colocarmos como superiores àquilo que nós não somos. Nós queremos nos colocar diante de Jesus como alguém, como nós não somos. E por fazer isso, muitas vezes nós impedimos aquilo que o Espírito Santo quer fazer sobre nós. Porque assim como Joel um dia profetizou, o Espírito ele não desce sobre a perfeição. O Espírito não desce sobre uma igreja bonitinha. O Espírito não desce quando nós estamos todos bonitinhos, alinhados, parecendo alguma coisa, não. O Espírito ele desce sobre carne. Quando ele fala que é todo sobre toda a carne, ele está dizendo que é sobre gente de verdade. É sobre gente que chora. É sobre gente que fica nervoso, que fica bravo. É sobre gente que é imperfeito. Mas é sobre aqueles que estão clamando pela presença do Espírito Santo. Querido, hoje o Espírito está nos convidando para nós nos despirmos das vestes da religião e nos colocarmos em um ambiente de filhos de Deus, como filhos na mesa, como filhos imperfeitos que nós somos, para que Ele nos limpe, para que Ele nos purifique. Não é tempo mais, querido. Não é tempo mais de nós buscarmos algumas coisas que o Senhor já não está fazendo. Os métodos que nos trouxe aqui, Ele não vai nos levar, não vai nos conduzir até onde Jesus quer nos levar. Aquilo que nos trouxe aqui não vale mais para amanhã. A palavra diz que eis que faço nova todas as coisas. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus fez ontem foi para ontem. E agora nós precisamos entender o que Ele está fazendo para nós nos comportarmos da melhor maneira. Nós precisamos entender no nosso espírito aquilo que Jesus está construindo. Porque se nós entendemos a construção, tudo aquilo que nós iremos fazer vai se tornar leve. Tudo aquilo que a gente for fazer vai se tornar prazeroso. E acredite em mim, querido, acredite em mim. Eu já fiz muitas coisas na minha vida e não tem nenhuma coisa melhor do que servir a Jesus. Não tem prazer maior do que estar diante da presença dEle. Não tem poder, não tem prazer maior do que se assentar e ser chamado de filho por Ele. Não tem prazer maior, querido. Por favor, acredite em mim. Não tem nesse mundo, não tem. As riquezas, elas não podem substituir a paternidade que Deus tem sobre a tua vida. Os prazeres dessa terra não substituirão a paternidade que Ele tem sobre nós. Os amigos e as amizades dessa terra jamais substituirão, porque o Deus não é o Deus da igreja, Ele é o Pai da igreja. O meu Deus não é o meu amuleto, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai. Talvez dentro da tua mente foi colocada uma ideia daquilo que Deus não é. Foi colocado na tua mente uma ideia que você precisaria ser perfeito. Você precisaria fazer muitas coisas para ser amado e amada, mas não. A única coisa que nós precisamos fazer é como o filho pródigo que um dia voltou para casa dizendo: Pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus e contra ti.
Eu já não sou digno de ser chamado de filho. Deixa-me pelo menos ir e trabalhar com os teus servos, porque eu sei que até para os teus servos há banquete, porque até para os teus servos há fartura. Se o Senhor não deixa faltar nada para os teus servos, quem dirá para os teus filhos? Só que, querido, quando nós assumimos a nossa condição, o Senhor também assume a nossa condição diante dEle. Por mais que nós assumimos a nossa condição de pecador, Deus já está nos vendo numa condição santificada. Por mais que nós estamos nos vendo sim, com um ambiente e uma natureza imperfeita, Deus tem olhado para nós e tem nos visto a natureza perfeita. Porque é de glória em glória que nós somos aperfeiçoados. É de glória em glória que Ele nos cuida. É de glória em glória que Ele nos transforma. É de glória em glória, é de glória em glória. Então nós precisamos entender, quando a glória vem, não é para nos derrubar no chão. Quando a glória vem é para nos transformar a imagem e a semelhança do Cordeiro. Ah, Jesus. Repita comigo, filho. Fala, repita mais forte, fala, filho. Você precisa entender que essa é a sua condição. Essa é a sua condição. Se enquanto você olhar como um simples servo, você vai condicionar tudo aquilo que você faz numa recompensa. Tudo que você fizer, você vai querer ser recompensado. Talvez você está aqui nessa manhã frustrado porque você acha que você precisa ser recompensado. Você acha que pelos teus feitos alguma coisa tem acontecido. Eu sou sincero, querido. Eu aprendi isso e isso me livrou de muitas frustrações, de muitas crises. Aquilo que Deus faz, Ele faz porque Ele quer fazer, não é porque eu fiz algo. Se eu oro ou deixo de orar, Deus não vai fazer mais na congregação porque eu orei mais ou deixei de orar menos. Não vai. Deus não vai fazer porque eu fiz isso ou fiz aquilo, não. A soberania de Deus não está condicionada na natureza do homem. A soberania de Deus não está condicionada naquilo que eu e você fazemos. A soberania e a manifestação da glória de Deus não está condicionada no que eu e você faz. Só que escute, querido, isso não abre um precedente para a gente ter uma vida de qualquer jeito, não. Muito pelo contrário. Todos aqueles que tiveram os olhos iluminados e encontraram a beleza de Cristo se tornaram dependentes da visão. Um homem, quando encontra a revelação de quem Cristo é e adentra debaixo da paternidade de Deus, ele não consegue ser mais o mesmo. Ele pode até tentar fazer alguma coisa, mas ele nunca vai ter sucesso. Por quê? Porque quando nós encontramos aquilo que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Quando nós contemplamos a perfeição de quem Ele é, tudo aquilo que é imperfeito some diante das nossas vidas. Então, querido, algumas coisas precisam mudar na tua vida, mas só mudará a partir do momento que você ter a clara revelação de quem Cristo é. E Cristo não é um amuletinho para nós buscarmos quando nós estamos atribulados, não. Cristo é alguém que deseja e anseia pelo relacionamento com a tua criatura. O nosso Criador anseia pelo relacionamento com a criatura. Deus anseia um relacionamento com os teus filhos. Jesus anseia um relacionamento com a tua igreja. O Espírito Santo anseia pelo relacionamento com a tua noiva, com a tua igreja. Querido, então você não precisa de mais nada a não ser se relacionar com Jesus. A não ser se relacionar com Jesus. Abre comigo a tua Bíblia aí. Nós vamos passear um pouquinho na palavra hoje. Apocalipse capítulo 22. Eu falei Lucas, né? Já acabou que eu volto, Lucas. Te conhecer
e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Jesus, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida. Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20 diz assim: e aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Mais uma vez. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. E nós dizemos amém, vem Senhor Jesus. Repita comigo, amém, vem Senhor Jesus. Atraia Ele, atraia Ele, atraia Ele. Fala amém, vem Senhor Jesus. Fala vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, nós ansiamos, vem Senhor Jesus, 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 nós te atraímos, vem Senhor Jesus. Oh, vem, vem, vem Jesus, vem Jesus. Essas são as palavras do livro. A Bíblia ela não poderia terminar de outra forma se não fosse assim. Ele prometendo que em breve ele virá. Só que essa promessa ela não pode ficar somente de um lado. Não teria sentido Jesus dizer em breve eu venho, se a resposta da igreja não for amém. Venha logo, por favor. Não pode dizer, não, nós não podemos, que nós não podemos ter uma vida achando que nada vai acontecer amanhã. Nós não podemos ter uma vida totalmente inconsequente, sem imaginar e sem ter a clareza de que Ele voltará. Que por mais que nós temos várias promessas e nós precisamos nos apegar, nós precisamos entender que a promessa final diz: eis que breve venho. Em algumas versões diz: eis que venho sem demora. Então para muitos que não crê, acha que Jesus não vai vir porque está demorando, mas eu digo para você, querido, o tempo e o compasso de Deus é totalmente diferente do nosso. O tempo e o modo de Deus é totalmente diferente do nosso. Mas se existe um clamor no nosso coração é: vem Senhor Jesus, por favor. Vem Senhor Jesus, por favor. Vem Senhor Jesus. Porque nós não estamos interessados em nos relacionarmos com a religião. Nós não estamos interessados em relacionarmos com aquilo que o homem coloca de doutrina. Nós estamos interessados em nos relacionarmos com o Espírito da profecia. Com o Espírito da profecia. E a palavra de Deus diz que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então eu declaro, Jesus, que nessa nação se levante uma igreja santa, adornada pela tua presença. Uma igreja que se veste com os atos de justiça. Uma igreja que não está interessado naquilo que os olhos da carne podem ver, mas uma igreja que está contemplando aquilo que é eterno, que está contemplando aquilo que é sobrenatural, que está contemplando aquilo, Jesus, que está acontecendo. Então eu oro nessa manhã: nos purifica, nos purifica, nos purifica. Você não precisa crer em mais nada do que a Bíblia diz. Se você crê que em breve Ele virá, a sua vida vai ser condicionada
naquilo que você crê. Você já percebeu que nós estamos diante de uma geração que é repleta de informações? Todos os dias a gente está interessado em aprender alguma coisa nova. Isso não é mal, isso é louvável, nós precisamos aprender. Todos os dias nós queremos aprender alguma coisa nova. A moda dos nossos dias é pagar um coach, pagar um curso para nos ensinar alguma coisa. A gente gasta o que não tem para aprender algo que ninguém de verdade sabe, esperando uma recompensa que é totalmente ilusória. Eu não sei você, mas todas as vezes que a nossa esperança não está no Senhor, nós estamos fazendo um investimento naquilo que não existe. Todas as vezes que você se levanta de manhã e o seu primeiro pensamento e o seu primeiro ato não for levantar as mãos em gratidão ao Senhor, você pode ter certeza que tudo aquilo que você fizer no seu dia vai ser totalmente irrelevante. Porque se a nossa confiança não estiver no Senhor, tudo que eu e você faremos nos proporcionará somente cansaço. E quantas pessoas aqui nessa manhã estão cansadas? Quantos de nós não tem mais esperança? Quantos de nós cantamos qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi e nunca viu mesmo? Quantas pessoas cantaram aqui nessa manhã que não há nada mais belo do que olhar e ainda não teve uma clara revelação de quem Cristo é? Querido, nós precisamos ir além do que aquilo que a religião nos colocou como regra e como doutrina. Nós precisamos ir num ambiente de relacionamento, mas pastor, olha a minha condição. Querido, a sua condição não te define. O que te define é você saber de onde você veio. Aquilo que você está vivendo e passando hoje não define a tua vida. O que define foi o sopro de vida que um dia lá no jardim do Éden foi soprado nas narinas do homem. O que te define foi quem te criou. O que te define foi aquele que te fez. O que te define é aquele quem é o seu pai, e não é aquilo que falam. Então você precisa de uma vez por todas não olhar como você está, mas você precisa olhar quem Ele é. Voltando em Cantares 1, a Sulamita olha e fala: não olha para mim, estou totalmente arrebentada. Se iraram contra mim e colocaram para mim cuidar de vinhas que não era minha. Diante disso a minha pele se queimou toda. A minha pele está toda dilacerada. Traduzindo, ela está falando: não olha para mim, que eu estou toda feia. Eu não pude cuidar nem da minha vinha. Por quê? Porque fizeram eu cuidar das vinhas dos meus irmãos. Você se frustrou talvez porque a religião colocou você a cuidar de coisas que nunca foram para você cuidar. A religião te colocou para cuidar de coisas que nunca foram suas. Eu não sei se foi domingo passado no discipulado que eu falei 99% dos problemas. Eu falei naquele dia 95, agora eu falo 99. 99% dos problemas da terra se resolveriam se cada um cuidasse da sua vida. Se cada um cuidasse das suas coisas, 99% das coisas se resolveria. Só que no anseio da gente querer fazer certo, e muitas das vezes a gente faz com uma intenção boa, nós queremos que tudo em nossa volta se torne muito mais fácil, muito mais leve. Querido, mas Jesus não chamou a gente para ter uma vida leve. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições. Ele falou que nós teríamos aflições. Então, se uma coisa nós não podemos reclamar é das aflições que nós temos sofrido. Se existe uma coisa que nós não podemos reclamar, é aquilo que nós estamos padecendo hoje. Os sofrimentos que nós estamos passando hoje nós não podemos. Por quê? Porque isso também é uma promessa. Ele também nos diz que nós padeceríamos. Ele também nos diz que nós seríamos afligidos. Ele nos disse. Então, pastor, eu tenho que fazer o quê? Parar? Não, querido. Quando a aflição vem, você precisa olhar para aquele que é maior do que a aflição. Quando a tempestade vem, você precisa olhar para aquele que é maior do que a tempestade. Quando o vento forte vem, você precisa olhar para aquele que é maior do que o vento forte. Quando as adversidades vêm, se a sua visão estiver na adversidade, você nunca encontrará o poder de Cristo. Pode vir aflição, pode vir vento forte, pode vir tempestade, porque a visão da tua igreja eu declaro que estará em ti, Jesus. Estará em ti, Jesus. Estará em ti, Jesus. Pode vir. Pode vir dia difícil.
Dia difícil tem forjado a gente a ser melhor e mais forte. Se você parar para pensar, uns anos atrás você passa os mesmos problemas que você passava lá atrás, você passa hoje e você nem percebe. Tem coisas que acontecem na tua vida que lá atrás te causava pânico e você passa hoje que você nem percebe, porque lá atrás você conseguiu romper. Lá atrás você conseguiu avançar. E aquilo que você passa hoje já não te para mais. Aquilo que você passa hoje já não mais te condiciona. Ao contrário, te impulsiona. Aquilo que a igreja sofria lá atrás, nós sofremos a mesma coisa. Pastor, mas hoje tem perseguição contra a igreja. Quando não teve, querido? Pastor, estão querendo acabar com a igreja. Quando não quiser. Desde quando a igreja foi fundada, tentaram acabar com a igreja. Só que a gente hoje está mais desesperado naquilo que estão fazendo do que aquilo que a igreja pode fazer. Meu celular esse final de semana choveu de mensagem. Você viu o que aconteceu na abertura da Olimpíadas, não sei o que. Falei, eu vi, querido, mas aí não te preocupa. Falei, não, por quê? Porque na Bíblia está dizendo que vai ficar tudo bem. O final da Bíblia está dizendo que ele vai vir, ele vai voltar. E se você voltar um pouquinho, no mesmo capítulo 22, ele diz que os olhos que tiverem com lágrimas, ele vai enxugar. Que os olhos que tiverem com lágrima, ele se encarregará de enxugar. Então, querido, eu não estou preocupado com as tribulações do mundo. Eu estou preocupado se os meus olhos têm clareza de enxergar quem ele realmente é. Eu não estou preocupado com aquilo que está fazendo, pastor. O espírito do anticristo foi liberado. Graças a Deus, é sinal que ele está vindo aí. Pastor, o anticristo está se levantando. Que se levante, porque quando o anticristo se levantar, a igreja gloriosa de Cristo Jesus se levantará também. Então se levante, anticristo, porque a igreja de Jesus tem se levantado. Abre comigo agora em Lucas. Eu entrei agora. Lucas, capítulo 12. O Espírito Santo hoje agora está removendo pedras de fontes que um dia fluíram na presença dele. Rios que já fluíram, fontes que já estiveram diante da presença de Jesus, mas foram entulhadas. Pessoas que um dia fluíram e deixaram de funcionar, deixaram de fluir. Que no nome de Jesus nessa manhã volte a fluir, volte a fluir, volte a fluir, volte a fluir. Lucas capítulo 12, versículo 35. Melhor dizendo, vai no versículo 32. Vamos começar do 32. Diz assim: Jesus está dizendo, não é o Gustavo, não é o escritor de Lucas, não, é Jesus que está dizendo. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino dos céus. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Versículo 35, preste muito bem atenção nisso que está dizendo. E estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias. Repita comigo, prontos para servir. Repita comigo mais forte, prontos para servir.
e acesos para atrair. Mais uma vez, prontos para servir e acesos, queimando para atrair a presença de Jesus. Mais uma vez, prontos para fazer o que for preciso para estabelecer o governo de Jesus, e acesos para iluminar o caminho, para que o noivo volte, para que o noivo volte. Jesus está estabelecendo um princípio para a tua igreja nesse momento. Jesus, ele está removendo dos teus discípulos a preocupação com os dias atuais. Se você voltar um pouquinho antes, no mesmo capítulo de Lucas 12, Jesus está ensinando um padrão e um condicionamento para que eles fluam. Jesus está ensinando que para viver do reino nós não precisamos de muitas coisas. A única coisa que nós precisamos foi aquilo que ele entregou para os discípulos, que era a autoridade. Jesus, quando envia os discípulos, Jesus ele fala: não levem bolsa, não levem espada, não se preocupem com nada. Por quê? Porque aonde vocês entrarem, a minha autoridade entrará com vocês. Vocês têm autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Vocês têm autoridade, se beberem alguma coisa venenosa, mal nenhum vai lhes fazer. Eu vos dou autoridade para irem e falar ao meu nome. Só que o problema da nossa geração, a igreja, ela está se preocupada com tantas coisas, que ela esqueceu da autoridade. Ela está preocupada em adquirir e alcançar algumas coisas, que a autoridade foi deixada de lado, querido. O inimigo não vê. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos tirar do nosso vocabulário, por favor, o inimigo está furioso contra a minha vida. Vamos tirar, pelo amor de Deus. Porque muitas vezes você está dando crédito para quem é aquele que já é derrotado. Você está dando crédito naquele que já foi pisado pelo meu Senhor. Você está dando crédito daquele que já foi destituído da glória. Você está dando crédito para aquele que não tem poder nenhum. Aí você fala: o inimigo está furioso. Não está não, querido. Às vezes ele nem sabe quem você é. Às vezes a única coisa que está sendo escancarada é só a falta de autoridade no meio das circunstâncias. Aí por você não usar a autoridade que Deus te deu, você fala que o inimigo está furioso. Não, querido. A palavra de Deus diz que aqueles que têm a revelação, as portas do inferno nunca prevalecerão contra elas. Um dia Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem dizem que eu sou? Ele falou: você é o Cristo. E ele falou: então você é Pedro. E a partir da tua identidade, as portas do inferno não vão prevalecer. Ele estava dizendo: pelo que você viu e pelo que você se tornou, nada vai prevalecer contra a tua vida, querido. Não há nada que fique de pé contra um filho posicionado. Não há nada que fique de pé contra um filho que sabe quem é. Não há nada que fique de pé sobre aqueles que já se tornaram filhos de Deus. E o padrão que Jesus estabelece é o de serviço. Tem muita gente que está apagada porque ainda não aprendeu a servir o próximo. Pastor, mas eu queimo a minha expressão. Não, querido. A paixão de Cristo é revelada naquilo que você faz pelos outros. Eu amo Jesus porque ele fala que quando o inimigo pedir pra gente andar uma milha, ele fala pra gente dar a mãozinha pro inimigo e andar mais outra com ele. Eu falei: eu vou andar uma, só que chegar lá eu vou andar mais outra. Porque você não me pediu, você só me pediu uma, então eu vou andar duas. Eu fico apaixonado pelo meu Jesus, porque ele fala: no dia que você tomar um tapão na cara de alguém, você vira outra face e fala: dó, bate aqui também, porque vai doer os dois lados, pelo menos já fica equilibrado. Quando dói os dois lados, nós não lembramos um lado só, né? Vai ficar com a cara adormecida, não vai nem lembrar que tomou um tapa. Jesus estava ensinando os seus discípulos uma prontidão a servir. Jesus estava ensinando os seus discípulos que o padrão do reino sempre foi o serviço. E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais servir ao próximo eu estou. E quanto mais servindo ao próximo, mais aceso eu estou. Quanto mais eu sirvo, mais aceso eu estou. Quando eu mais me relaciono, mais eu sirvo. E a gente está numa geração que essa geração ela precisa ser restaurada no serviço. Porque o serviço ele nunca está condicionado com a recompensa e sim com o relacionamento. Você não serve quem você não se relaciona.
A nossa geração, ela perdeu a expressão do serviço, ela perdeu a expressão do amor ao próximo, porque nós deixamos o serviço pelo relacionamento para entrarmos no serviço pela recompensa. Nós achamos que nós somos a estrela ungida de Jesus, querido. Nós não somos a estrela ungida de Jesus. Todas as vezes que eu entro pela essa porta, eu olho e falo: graças a Deus não tem nada nas minhas mãos aqui. Graças a Deus não foi eu que fiz nada aqui. Todas as vezes que eu subo para pregar, eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu entendo que eu estou aqui somente porque Ele me escolheu porque Ele quis. Eu só estou aqui porque um dia Ele olhou para mim e achou graça. E eu só recompenso aquilo que Ele fez por mim. A única coisa que eu faço aqui é recompensar aquilo que Ele fez por mim. Porque se eu estou aqui nessa manhã, não foi porque eu escolhi, foi porque Ele escolheu. Vocês têm experimentado do amor dEle, não é porque eu amei Ele, mas é porque Ele me amou primeiro. Querido, se você está sentado nessa cadeira, saiba, não foi você que escolheu estar aqui, foi Ele que escolheu que você estivesse aqui. Não foi você que escolheu amar Ele, foi Ele que primeiro escolheu te amar. A palavra de Deus diz que antes da formação do mundo, Ele nos elegeu e nos formou nele. Então nós precisamos entender que a única coisa que nós precisamos é da graça e da misericórdia de Jesus. Repita comigo: graça e misericórdia de Jesus. Eu falar para você, querido, abrindo meu coração, quanto mais eu sirvo, mais eu faço, menos eu quero fazer. Tem domingo nós saímos daqui que o chicote estrala de uma tal maneira, a gente vai embora. A gente chega em casa, eu deito no sofá, eu falo: meu Deus, posso falar uma palavrinha? Que grande cocô eu sou. A gente senta lá e fala: glória a Deus. No outro dia a gente acorda, a gente só vai, o único anseio que a gente tem é de se relacionar com Ele de novo. Pastor, mas você não fica feliz com as coisas que a gente faz, querido? Eu fico demais, demais mesmo. Ontem a gente foi comprar umas coisas para a cozinha, umas assadeiras, eu fiquei tão feliz. O Flávio está viajando, que está para lá, ele sabe quando a gente compra um prego para a igreja, eu faço festa. Por quê? Porque é Deus que está dando condição, não é a gente. Então, com tudo que eu olho aquilo que Deus fazendo, eu entendo que se Ele está fazendo algo por mim, não é para mim, é para o próximo. Quando Deus nos usa, não é para me evidenciar, mas é para servir ao próximo. Quando Deus nos faz fazer alguma coisa, é para evidenciar o amor que Ele tem pelo próximo. Porque quando a gente entra no ambiente de devoção para ouvir, nós somos acesos. Mas é somente no momento que a gente entra no ambiente da comunidade para manifestar que a glória dele resplandece. Tem muita gente aqui que está queimando por Jesus, mas ainda não compartilhou o fogo, porque está fora do ambiente da comunhão. Querido, e comunhão não é você vir domingo na igreja e participar das programações da igreja, não, querido. Comunhão é você pegar a dor do outro como se fosse sua, pegar o problema do outro como se fosse seu. Se você tem um prato de arroz e vê que o outro está passando necessidade, você divide o prato e fala: cada um come metade, e se for para padecer, vamos padecer juntos. A igreja de Jesus, ela foi chamada para andar no serviço, o serviço ao próximo, e estar acesa para mostrar para a sociedade, para mostrar para as nações, que se o mundo está apagando no amor, a igreja está se levantando como uma fonte de luz, uma fonte de amor, uma fonte de vida. Abre comigo agora sua Bíblia em Cantares. Vocês estão bem? Querido, fique feliz, por favor. Jesus está aqui. Jesus vai habilitar você hoje. Ninguém falou um amém? Né, Ti? Pastor, mas cadê aquela pulação nossa, aquela quebradeira, querido? Eu estou naquele, o Deus que falou com Elias, falou na brisa suave. Um Deus que falou com Moisés na fenda da rocha, deixou a primeira glória dele passar inteira. Eu estou nesse Deus, querido, que se no dia que Ele quiser quebrar tudo, derrubar o teto, Ele vai quebrar, mas no dia que Ele quiser também, que a gente fique em silêncio e só libera lágrimas, eu estou nessa daí. Porque se tem uma coisa que nós profetizamos há um tempo atrás, nós já estamos vivendo. A igreja de Jesus, ela já não é mais emocionada.
A igreja de Jesus já não se move mais no emocionalismo. Já não tem mais espetáculo. Já não tem mais. Por quê? Porque Jesus está tirando da igreja um ambiente de plateia e colocando um ambiente de culto. Deus está tirando da igreja dele a sensação que você está numa plateia e está colocando na nossa mente a ideia, e está colocando de uma forma tão clara que nós estamos em um ambiente de culto. E o ambiente de culto não é para a gente assistir, o ambiente de culto é para a gente oferecer. Você não vai num culto a Deus assistir aquilo que os outros estão fazendo. Você vai num culto a Deus para que você ofereça algo para Ele. Querido, o ambiente aonde o ambiente aonde homens assistem o sacrifício era o Coliseu. O Coliseu era colocado uma galera em volta para ver alguém sendo sacrificado. Querido, você não está num Coliseu, o Coliseu virou monumento. Você está na casa do Deus vivo, o fogo consumidor, meu Jesus amado, que espera que a tua igreja se coloque diante dele como um sacrifício vivo, santo, uma oferta agradável diante dele. Então eu oro, Jesus, que se sobre a cidade de Marília, se ainda há alguma pontinha de espetáculo dentro da tua casa, eu oro para que o Senhor vire as mesas agora. Eu oro para que no nome de Jesus cesse o espetáculo, o emocionalismo, o sensacionalismo. Cesse agora, Jesus, e venha ser substituído pelo ambiente de sacrifício. E nós declaramos que as pedras não clamarão em nosso favor. As pedras não clamarão ao nosso favor e no nosso lugar. Nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável diante da tua presença. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém com fé agora? Fino emocionalismo, querido. Nós precisamos entender, nós não estamos na plateia, nós não estamos num teatro. Que a gente vai ouvir uma canção, depois nós vamos ouvir uma boa palavra. Nada contra, querido, mas você sabe, a gente aqui não tem nem esboço. Ele não faz nem esboço, ele não faz nada. Por quê? Porque a gente está na dependência do Espírito. A gente não ensaia para cantar, a gente não ensaia para pregar, a gente não faz nada. A única coisa que a gente se faz é se consagrar. Colocar num ambiente de consagração, porque a gente entende que aquilo que Jesus vai fazer na cidade não vai vir num ambiente de pessoas habilidosas, mas vai vir num ambiente de pessoas dependentes. E eu estou orando para que Deus substitua na igreja dele os habilidosos pelos dependentes. Que Deus substitua dos altares da igreja dele no Brasil os habilidosos pelos dependentes. Pelos dependentes, Jesus. Pelos dependentes, é o que nós clamamos, pelos dependentes da tua presença. Cantares capítulo 6. Versículo 10. Quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol e admirável como um exército e as suas bandeiras? Quem é essa que aparece como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e as suas bandeiras? Isaías capítulo 11. Eu falei o que mesmo? Isaías 11. Isaías 11. Quem é essa, PR? Que aparece bela como o sol, mais brilhante que o sol. Quem é essa, Clau? Que está empunhadas com as tuas bandeiras. Quem é essa? Que é bela e adornada. Quem é essa? Quem é essa? Querido, quem está declarando isso não é o noivo. Quem está declarando isso é os amigos. É aqueles que estão olhando para a noiva e dizendo: não há mais belo na terra além do que ela. Não há nada que mais brilhe e ilumine do que ela.
Nas mãos dela não tem nada a não ser uma bandeira. Ah, Renan. Quem é essa, Ra? Quem é essa? Quem é essa? Sou apaixonado pela igreja de Jesus, querido. Sou apaixonado pela igreja dele. Sou apaixonado pela igreja dele, João. Pela imperfeição da igreja dele. Meu Deus. Querido, pode falar o que for da igreja de Jesus, eu amo ela como a mim mesmo. Pode falar o que for, pastor, mas tem pecado, ainda bem que tem. Porque se tem pecado também tem a purificação. Pastor, mas a igreja anda errado, mas é para que o perfeito venha a ser evidenciado. Oh Jesus, Isaías capítulo 11. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Sumiu Isaías 11 aqui, hein, gente? Ô Cláudio, lê para nós aí que está com o microfone aí. O versículo 10, 11 e 12. Presta atenção, querido, por favor. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Presta atenção no versículo 12. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Repita assim comigo: Jesus está. Oh meu Deus, vai falar com fé, fala: Jesus está levantando uma noiva que estará em suas mãos uma bandeira, para que todas as nações saibam que o renovo está vindo. Querido, a bandeira da igreja de Jesus, ela não tem partido, ela não tem lado, ela não tem ideologia. A bandeira da igreja de Jesus não tem lado A, lado B, lado C, ela não tem cor. A bandeira da igreja de Jesus evidenciará o governo do Messias. Jesus, no teu nome, Jesus, eu oro para que o Senhor levante uma infantaria entre nós. Uma infantaria entre nós, Jesus. Se a tua palavra diz que a tua noiva se levantará como um exército, eu declaro que agora, Jesus, o Senhor levante uma infantaria em nosso meio. Uma infantaria pronta para a guerra em nosso meio. Eu não sei se você sabe para que serve uma infantaria. Aí uma infantaria, ela é seguido da cavalaria, a segunda classe mais poderosa de um exército. Uma infantaria ela tem 3 princípios e 3 deveres: estar preparada para a guerra, estar preparada para as crises, estará preparada para selar a paz. Repita comigo: guerra, crise e paz. A igreja de Jesus, ela tem que estar pronta para declarar a guerra, ela tem que estar pronta para solucionar crises, e ela tem que estar pronta para estabelecer a paz. Eu e você, querido, temos que ter uma bandeira nas nossas mãos, para nós guerrearmos, para nós estabelecermos paz e para nós solucionarmos crise. Nós precisamos entender que a bandeira que está empunhada nas mãos da igreja de Cristo Jesus, ela ou vai fazer nós estabelecermos paz, ou vai fazer nós vencermos as guerras. Agora abra comigo em Êxodo, capítulo, deixa eu ver aqui, eu acho que é 16, 17. Agora nós vamos entender, agora Jesus vai juntar tudo que liberou aqui e vai trazer o entendimento. Às vezes eu não entendo nada que ele vai fazer, no outro dia eu vou escutar e falar: ah, Jesus, você não é gente não. Tem dia que os irmãos falam: meu Deus, que glória, que glória. Eu falo: eu não entendi nada, coisa nenhuma. Tem dia que a gente senta ali: você está passando mal? Não, eu só estou tentando entender o que a gente pregou, porque a gente não entendeu nada, não entendia nada que Jesus está fazendo.
Só que como eu sempre falo, eu já deixei de entender há muito tempo. Eu não quero mais entender nada. Se ele fizer, ele fez. Se ele não fizer, ele não fez. Ele é ele, pronto, acabou. Eu não sou ninguém, eu falo, Jesus faz. Querido, porque enquanto a gente está tentando entender, a gente não desfruta. Então, se para desfrutar no meio do caos, eu vou desfrutar no meio do caos. Se for no meio da guerra, nós vamos fazer no meio da guerra. Se for no meio da celebração, a gente vai fazer no meio da celebração. Pastor, mas eu não estou entendendo o que Jesus está fazendo, querido. Só está na hora de você sair da janela e entrar para dentro. Sair sair da bordinha da congregação e entrar para dentro. Sair da beiradinha do rio e entrar para os lugares profundos. Porque é no meio da congregação que a gente entende. Às vezes Jesus não fala com a gente olha para o irmão foi liberto. Às vezes a gente não entende, mas a gente olha para o irmão, o casamento foi restaurado. Às vezes a gente olha para o irmão, ele era adúltero, já não é mais. Ele pecava, já não pecava mais. Ele bebia, já não bebia mais. Ele usava droga, já não usa mais. Então eu deixei de entender e comecei somente a crer que se ele fizer, ele fez. E se ele não fizer, querido, ele fez também. Êxodo capítulo 17. No versículo 15. Olha isso. Olha como que o livro, o capítulo 17 de Êxodo começa com a água saindo da rocha, com a água sanando a necessidade do povo. E olha como termina. Lê para nós aí, Cláudio, fazendo favor. O 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Repita assim comigo: o Senhor é a nossa bandeira. Só que para você entender como que o Senhor se torna a nossa bandeira, eu vou ler para você e preste atenção. O versículo 8 diz assim: e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinham as mãos erguidas, os israelitas, quando porém as abaixava, os amalequitas. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela ele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol, mantiveram as mãos firmes de Moisés até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Sabe o que é bonito? A Bíblia fala que quem derrotou o exército amalequita? Por quê? Porque Josué estava na linha de frente. E é engraçado que talvez se fosse na nossa geração, os Moisés da nossa geração iam falar: por que ele vai tomar a glória? Só porque ele estava fazendo e eu estava orando? Aí o Zur da nossa geração ia falar assim: pô, eu estava lá segurando as suas mãos, e é o Moisés que vai tomar a glória. Se talvez fosse o Josué da nossa geração, ia falar: eu nada, eu vou para a guerra lutar na espada enquanto você vai estar lá num lugar seguro. Vai você, pega a tua espada e vai. Só que o Senhor só se torna a bandeira da igreja dele quando tiver a mentalidade coletiva sendo manifesta em nosso meio. O Senhor só se torna a bandeira da igreja dele quando o nosso discurso coletivo se torna ações. Quando a gente deixa de falar que estamos juntos e a gente começa a estar junto mesmo. Quando a gente começa a dizer: Jesus, toque a cidade, mas a gente sai do conforto da nossa casa e nós mesmos vai tocar a cidade.
Quando a gente fala para Jesus, Jesus cuida do pobre, mas a gente põe a mão no nosso bolso e dá comida para o pobre. É nesse momento que Jesus começa a tornar a bandeira da tua igreja, a partir do momento que a mentalidade coletiva venha começar a ser manifesta na prática. Você não entendeu, querido? É a partir do momento que eu e você se tornam um padrão do nosso clamor, que o Senhor começa a se tornar a nossa bandeira. Até aquele momento o povo não tinha lutado contra ninguém, porque o povo ainda não sabia caminhar em comunidade. Tem algumas coisas, querido, que Marília ainda não desbravou, porque eu e você não aprendemos ainda a caminhar em coletividade. Pastor, mas nós oramos, querido, esse é o problema. Há uma distância enorme daquilo que a gente ora e daquilo que a gente faz. Se eu e você não está disposto a fazer, eu já falei isso várias vezes, não ora. Se a gente não estiver disposto a levantar de manhã e trabalhar e no final do dia cuidar do pobre, não fala para Jesus cuidar do pobre e tocar a cidade, porque as nossas orações, tudo aquilo que nós estamos orando, nós começaremos a ser responsáveis pela ação das nossas orações. Eu falo que tem dia que a gente ora e fala: Jesus, deixa a gente cuidar do teu povo, e aí daqui a pouco vem uma pessoa e a gente fala: Jesus, é tudo que eu tenho. E a gente fala: ué, é tudo que eu tenho? Aí nós falamos: eu vou ter que dar tudo que eu tenho. Jesus fala assim: você vai ter que dar tudo que eu tenho. Por quê? Porque lá no ambiente da sua devoção você orou. Porque lá no momentinho que ninguém estava te vendo, você clamou e você pediu. Então nós precisamos entender que a bandeira da igreja se tornará o Senhor, a partir do momento que a gente sustentar os Moisés, impulsionar os Arão e os Ur, e nós intercedermos e guardar o Josué que vai estar no campo de batalha. Você não está entendendo, querido? Jesus está liberando uma mente coletiva em meio à cura nessa manhã. Pastor, mas eu estou frustrado com a igreja. Querido, um dia eu frustrei com a igreja também, e eu descobri que não era com a igreja, era com os homens. Um dia eu fiquei triste, eu achava que era com a igreja, não, era com homens. E pastor, você continuou triste? Não, por quê? Porque eu sou homem também, querido. Quando eu olho que aquilo que eu passei me moldou para aquilo que eu vivo hoje, eu já não fico mais vivendo um tempo de lamento, eu já não fico mais vivendo um tempo de choro, eu já não fico mais vivendo um tempo de mimimi, não. Eu entendo que a igreja de Jesus não é uma creche para bebê chorão. A igreja de Jesus é uma infantaria para homens e mulheres que se levantam como um exército. A igreja de Jesus não é um playground para a gente pagar um dinheiro e entrar no domingo e ficar feliz. A igreja de Jesus é um lugar para nós nos oferecermos como sacrifício vivo, e para que o Senhor se torne a bandeira dessa casa hoje, nós precisamos clamar por uma mente coletiva. Uma mente coletiva, uma mente coletiva. Libere o teu poder, Jesus, na coletividade. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Eu quero ver a gente celebrar Jesus pelo nosso irmão. Eu quero ver a gente celebrar Jesus pela nossa cidade. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há, e toda a terra celebra a Ti. O Deus Criador, e toda a terra celebra a Ti.
Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos terra, céu e mar e todo ser que nele está. A terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Sim, Jesus, nós iremos te celebrar. Nós iremos te celebrar, Jesus. Nós iremos te celebrar, Jesus. Pois tu és o Deus Criador. Escute. E o que falta para nossa cidade ser tocada de uma vez por todas é a bandeira da igreja ser levantada como uma celebração verdadeira a quem Ele é. Talvez você vai buscar dentro do teu coração um motivo para celebrar, você não vai encontrar. Mas se você olhar para os montes, da onde vem o nosso socorro, aí, querido, vai fluir uma celebração de verdade dentro do teu coração. Não importa se você está como Josué hoje, com a espada na mão e lutando. Não importa se você está como Arão e Hur segurando os braços de Moisés. Não importa se você está como Moisés com as mãos levantadas para que todos aqueles alcancem. O que importa é se o Senhor tem se tornado a nossa bandeira. Se o Senhor tem se tornado a nossa bandeira. Porque se o Senhor se tornar a nossa bandeira, as nações verão e as nações acreditarão que o Senhor está vivo, que Jesus está vivo, e em breve Ele está retornando para buscar a tua igreja.